que não... Hoje eu recebo aqui ao meu lado o Dr. Rafael Corrêa Lima, que é coloproctologista, para falar da DI, que é um termo usado para descrever duas doenças que causam inflamação crônica no trato gastrointestinal. Você já ouviu falar na colite ulcerativa e na doença de Crohn? Vamos conversar sobre esses problemas que podem trazer questões seríssimas para o bem-estar e para a qualidade de vida dos pacientes e como identificar se de repente você está apresentando algum sintoma que dê um indício se você traz uma doença inflamatória intestinal. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao programa Revista. Tudo bom? Obrigado. Bom dia aos telespectadores. Bom, a gente falou aqui dessas duas doenças, da colite ulcerativa e a doença de Crohn. Você pode descrever o que são essas doenças, doutor? Bom, as duas juntas, formam o termo que a gente chamou agora há pouco de doenças inflamatórias intestinais, né? As duas, elas basicamente, explicando para o telespectador, elas fazem uma inflamação no trato gastrointestinal. A diferença dela é que a doença de Crohn, ela pode pegar da boca até o ânus, enquanto a retocolite, como o nome diz, ela só pega o reto e o cólon. Mas basicamente, para o paciente, elas causam basicamente a mesma coisa, que é um processo inflamatório intenso no cólon e no intestino, né? E em termos de sintomas, o que é que elas causam? O processo inflamatório no trato gastrointestinal, ele causa basicamente, o principal sintoma é diarreia crônica. A diarreia crônica com muita cólica, com muita perda de peso, com emagrecimento intenso, má nutrição. Isso aí é geralmente o primeiro sintoma do paciente que tem essa doença inflamatória intestinal. Esses sintomas, eles vão começando de maneira mais leve, vão se intensificando, ou ele já acontece de maneira abrupta? Eu faço essa pergunta porque eu tive uma amiga que tem a doença de Crohn, porque não tem jeito, né? É uma doença que você vai carregar ali fazendo acompanhamento. Ela não sabia, ela foi internada com alguns sintomas já severos e de repente piorando, perdendo massa muscular rapidamente, e ela demorou quase mais de 20 dias em internação sem identificar a doença. Como é o comportamento da doença? É devagar? Tem um fator genético que determina se você pode ter essa doença? Bom, vamos lá. Você tocou em vários pontos bem importantes. Inicialmente, a doença de Crohn e a retocolite são doenças autoimunes. O que é isso? Doença autoimune é aquela doença que o corpo briga contra o próprio corpo. Então, ela não é causada por uma bactéria, por um vírus, por qualquer coisa que seja como várias outras doenças. Não, ela é causada pelo próprio corpo. É um processo inflamatório causado pelo próprio corpo. Assim como são, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide e algumas outras doenças até um pouco mais conhecidas, né? Então, sim, para essas doenças autoimunes, elas sempre têm uma carga genética muito importante, né? Então, você nasce com aquela predisposição da doença, mas existem gatilhos que podem atacar e fazer com que ela apareça. Esses gatilhos é que são um pouco ainda desconhecidos. Algumas vezes eles aparecem com alguma colite por uma coisa que você comeu, uma toxicidade alimentar e etc. Alguma outra virose que ativa essas doenças. Mas isso não é totalmente conhecido. Sobre os sintomas, aí a gama de sintomas da doença de Crohn de apresentação, ela é muito variada. Então, uma porcentagem dos pacientes pode aparecer do jeito da sua amiga, que já abre o quadro com uma necessidade de uma cirurgia, de uma perfuração intestinal, por exemplo, e outra porcentagem pode aparecer com um quadro crônico devagarinho, com uma diarreia que começou devagarinho e depois vai piorando, até que a gente faz o diagnóstico, né? Então, essa gama de aparecimento, ela pode ser muito ampla. Ela pode vir de pacientes muito graves até pacientes cronicamente indo piorando devagarinho, né? Esse diagnóstico tardio, talvez, que você citou também, seja um dos maiores problemas dessas doenças inflamatórias intestinais. O diagnóstico, por si só, ele é um diagnóstico difícil, né? Porque às vezes a doença de Crohn, ela atinge um segmento de 30, 40, 50 centímetros do intestino fino, o intestino delgado, que a gente não tem como ter acesso. Então, se ela pegar o cólon com uma colonoscopia, facilmente a gente tem acesso e a gente diagnostica. Se ela pega, por exemplo, um pedaço do intestino delgado, não existe ainda um método diagnóstico fácil e muito acessível que eu chegue lá no intestino delgado facilmente. Então, esse diagnóstico se protela um pouco. Além do desconhecimento da população, inclusive da população médica sobre a doença. Então, se você for pegar coloproctologistas que tratam bem a doença, já é um número limitado. Se você for pegar médicos, cirurgiões que tratam essa doença, já é um número bem limitado. Médicos generalistas que conhecem essa doença,
também é um número limitado, ou seja, dependendo do local onde você está internado, dependendo do local onde você vai procurar ajuda, infelizmente, como são doenças bem específicas, esse diagnóstico fica um pouco difícil. Então, o ideal é sempre procurar um gastroenterologista ou um proctologista que tenha um conhecimento já dessa doença, porque realmente são doenças bem tipicamente tratadas por esses profissionais. Doutor, e a cirurgia? Quando há a indicação? E o que ela faz dentro do tratamento, visto que a doença não tem cura, tem acompanhamento? Como a cirurgia pode ajudar e quando ela é indicada? Bom, como você falou, doenças autoimunes não têm cura, né? Então as cirurgias, geralmente, elas não curam, elas controlam a doença. A gente tenta controlar. Basicamente, a gente fala para o paciente, eu vou tentar retirar as complicações que a doença de Crohn ou a retocolite fizeram com você. Ou naqueles casos em que os medicamentos, as medicações, que hoje já tem medicações com um poder bem interessante de ação, mas aquelas doenças, aquelas medicações, quando a gente não consegue uma ação muito boa, a gente tenta cirurgicamente tratar aqueles segmentos que a medicação não foi capaz de tratar. Então a gente pode fazer desde uma colectomia total, você tira todo o intestino grosso do paciente, quando há um processo inflamatório muito intenso, que a medicação não está tratando, há cirurgias de emergências que eu tenho que retirar só aquele segmento que está, por exemplo, uma perfuração. Pode acontecer uma necrose por conta Pode da doença? acontecer uma inflamação tão grande que há uma perfuração e uma necrose. Aí para você ter um dado muito interessante e preocupante, dos pacientes com doença de Crohn, 80% deles, aqueles pacientes com doença de Crohn, vão precisar pelo menos um procedimento cirúrgico durante a vida. Ou seja, de cada 10 pacientes que têm doença de Crohn, 8 vão ter que ser operados pelo menos uma vez na vida. É um número então, alarmante. É um número muito grande, né? Apesar de, graças a Deus, a doença de Crohn não diminuir a expectativa de vida, não ter um índice de mortalidade muito grande, graças a Deus, mas o que mais preocupa a gente, o que mais maltrata a gente, é a qualidade de vida do paciente, né? O paciente fica com a qualidade de vida muito afetada, grande parte deles pode ter necessidade de usar colostomia ou ileostomia, são cirurgias muito difíceis, o estado nutricional desses pacientes é muito afetado, porque a digestão como um todo, o funcionamento do intestino como um todo, ele é muito afetado. Então, como você falou, a paciente perde muita massa muscular, desnutre bastante, fica com um grau de nutrição grau 4, grau 3. Então, a qualidade de vida desse paciente é o que mais preocupa a gente. Então, tanto é que nos trabalhos a gente mede bastante mortalidade, lógico, mas a gente mede bastante também a qualidade de vida do paciente. Então, mesmo que não tenha cura, mesmo que a gente não consiga evitar uma cirurgia, mas a gente melhorando a qualidade de vida do paciente é o que a gente mais busca nessas doenças. Dentro do tratamento da DI, pode ser usado os medicamentos, mas que outras medidas cotidianas podem ser tomadas para que esse paciente tenha mais qualidade de vida? E como é esse medicamento? Toma quando está em crise? Toma todo dia para que a doença não entre em ação e essas crises aconteçam? Como que funciona? O tratamento da doença de Crohn e da retocolite, a gente fala que isso é básico de qualquer pessoa que queira tratar esse tipo de doença. É obrigatoriamente multidisciplinar. O paciente, eu digo para os meus pacientes, você nunca mais vai me largar na sua vida. Você pode até me largar por outro proctologista, mas você nunca mais vai largar o cirurgião, o proctologista na sua vida. Você nunca mais vai largar o gastroenterologista na sua vida. Você nunca mais vai largar a nutricionista na sua vida. Você nunca mais vai largar a colonoscopia na sua vida. Então a gente passa a ser uma família, literalmente falando. É um casamento. É um casamento. A gente não larga mais o paciente, porque precisa desse apanhado de profissionais para fazer o tratamento bem feito. Psicologia, cirurgião geral, outras especialidades médicas, já que por ser uma doença autoimune, existem atividades da doença na pele, no olho, em outros órgãos. Então, assim, dependendo da doença de Crohn, dependendo da retocolite, a gente tem que ter uma gama de profissionais muito grande. Basicamente, dieta, nutrição é absolutamente fundamental. A gente não tem tratamento bem feito da doença de Crohn, da doença inflamatória como um todo, se não tiver um acompanhamento nutricional perfeito. E aí a gente diz, não adianta você 364 dias no ano respeitar a sua dieta, se no último dia você desrespeitar, todo aquele trabalho vai por água abaixo. Facilmente. Facilmente, com um dia
você coloca todo aquele trabalho abaixo. Olha, então é realmente necessário um cuidado diário, específico, constante e sem aquela fuga que a gente gosta de dar na dieta. Pode ser fatal uma fuga dessa para você ter uma crise no caso. A gente diz, no meu consultório eu sempre digo que os extremos são muito burros. Eu nunca digo para o paciente, você é totalmente proibido de fazer coisa A, B. Evita, diminui a quantidade, mas alguns alimentos, algumas atitudes, principalmente para doenças crônicas como o Crohn, elas realmente são totalmente proibidas. Tem que ser radical. Tem que ser radical. Algumas vezes na vida a gente tem que ser radical. Apesar do extremo sempre ser burro, mas algumas coisas a gente tem que ser radical. Nessa situação é necessário para garantir que você vai ter aí a sua saúde equilibrada quando você tem uma doença como essa. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação no programa, por esses esclarecimentos. Para você que chegou agora no programa Revista, nós estamos falando da DI, doenças inflamatórias intestinais. Você pode seguir também o doutor Rafael no Instagram para já saber mais sobre esse assunto. Obrigada, doutor. Obrigado de novo pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.